Olá, gente! Hoje é o primeiro vídeo da série Vacinas. Hoje eu vou estar contando a história da vacina, como que foi o surgimento dela. No século X, existia uma grande doença infecciosa chamada varíola. Você já deve ter ouvido falar, a doença, que matou milhões. A estimativa que tem dos estudos é que essa doença matou entre 300 a 500 milhões de pessoas ao ano. Foi muito intensa mesmo essa doença, desde a época do século X. E na China, eles observaram que as pessoas que contaminavam com a varíola, que sobrevivia, elas não pegavam mais a vacina, a doença, gente, quer dizer, a doença, elas não contaminavam mais com a doença. E os chineses, então, começaram a pegar a casca da ferida, de cicatrização, das pessoas que se curaram, e trituravam essas cascas, eles formavam um pó. Por que eles formavam pó? Porque para eles, a pessoa que se curou, que era, né, que teve a chance de cura, para eles ajudar as outras pessoas que estavam enfermas ainda, que estavam com aquelas feridas, com aquele risco de morte. Isso daí foi um indício de um tipo de imunização também. Aqui eu estou abordando a história, mas a gente vai entrar também nos detalhes da biologia da imunização também, gente. E daí os chineses trituravam, formaram esse pó e jogavam nas feridas abertas das pessoas ou jogavam no rosto das pessoas que estavam contaminadas, que estavam enfermas na época. E esse método foi chamado variolação. Esse método. Era um método, gente. Não era exatamente a vacina. Só que, pelos os estudos hoje atuais, isso foi um tipo de imunizante também. Foi um indício daí. Isso no século X. Começou a mudar esse método de variolação em 1796, com os estudos realizados pelo o médico inglês Edward Jenner. O Edward Jenner, ele observou que na comunidade, as comunidades que hoje chama as periferias, né? Nas comunidades, chama sítio hoje em dia, as pessoas não se contaminavam com a varíola humana. E isso ele chamou muita atenção dele, chamou bastante atenção. Por que essas pessoas não se contaminavam? Na época até tinha rumores que as pessoas ficavam, mas eu não me contamino, porque eu moro aqui, que achando que era a cidade. Mas não, a observação dele foi o quê? Essas pessoas, elas já tinham se contaminado com uma doença chamada COPS, uma doença de gado. E devido a essa pessoa ter se contaminado com essa doença e se curado, ela se tornava imune à varíola humana, que era mortal na época. A fazer essa observação nessas pessoas na comunidade, ele resolveu fazer um experimento. Esse experimento foi aí que é a descoberta da vacina, gente. A experiência que ele fez foi introduzir o pus na pessoa. Ele pegou, gente, vamos explicar. Ele pegou uma pessoa contaminada com gado, com a doença do gado, a COPS. Ele pegou aquele líquido, né, que sai na ferida e introduziu numa criança de 8 anos, num garoto de 8 anos, saudável. Por que colocou num garoto? Porque naquela época o que mais matava eram crianças, o que mais morriam eram crianças. Ele foi, desculpa aí gente, o som tá passando bem na rua. Ele foi, introduziu, né, inoculou, que fala, né, inoculou, introduziu esse líquido nessa pessoa, que é o pus. A criança teve a doença, teve o sintoma brando e leve. Ele teve o sintoma, se curou. Posteriormente ele pegou o pus da pessoa contaminada com a varíola humana e introduziu no garoto que ele já tinha feito a experiência da doença do gado. E ele não ficou doente da varíola humana mortal. Não ficou doente. Foi daí que seguiu a vacina. E ele foi, então, fazendo várias experiências naquelas comunidades daquelas pessoas. Com muita resistência, a experiência dele, a descoberta dele foi conhecida pelo mundo inteiro. A descoberta dele foi conhecida pelo mundo inteiro. E até que ele divulgou o trabalho dele em 1798. Vou até ler aqui o nome do trabalho, gente, ó. Divulgou um trabalho. Um inquérito sobre causas e efeitos da vacina da varíola. Foi um trabalho muito gigantesco, gente. Isso. Em 1799 foi criado o primeiro instituto vaccínio em Londres. Para você ver, descoberto em 96, 99 foi criado o primeiro instituto de vaccínio, gente. O primeiro instituto de vacina que foi em Londres. 1799, a Marinha começou a adotar a vacinação. Olha, para você ver, um ano depois do Instituto ter aberto, começaram a fazer a vacinação, gente. Ó, isso tá nos estudos. Ó, começaram a adotar a vacinação. E quando a vacina chegou no Brasil, gente? Ela chegou em 1804, trazido pelo Marx Barcelo. Isso eu também vou estar contando em relação às vacinas no Brasil, gente. Isso é só um pouquinho um resumo da história da vacina. Em 1881, quando o cientista francês... Para você ver, 1881, o cientista francês Louis Pasteur começou a desenvolver a segunda geração, ou seja, teve aquela rodada depois da abertura do Instituto em Londres, e teve agora a segunda rodada, gente. Com essa segunda rodada, ele ficou voltado à doença que tinha na época, naqueles anos, que era a coléria e a calbúculo, gente. Eu vou estar entrando também em detalhes sobre essa doença nos próximos vídeos, que foi... Ele voltado à coléria e a calbúculo. Ele homenageou essa segunda geração de vacina ao médico que descobriu a vacina, que é o médico inglês, o Edward Jenner.
E a partir daí, da segunda geração de vacina, começou, gente. Começou o grande marco, a grande produção de vacina. Começou dali, gente. A grande massa de produção da vacina começou. Foi então que, através do Louis Pasteur, né, que o Edward Jenner descobriu a forma. Qual que foi a forma que vocês entenderam? Ele pegou uma doença de gado e transformou ela num imunizante contra aquela doença do mesmo fator. Quase o mesmo fator também. Isso foi a história, gente. Eu vou fazer um vídeo contando a biologia da vacina também. Como é que ela age dentro do nosso corpo. E, para você ver, a segunda geração de vacina teve muita resistência. Teve também a questão da revolta da vacina, que eu vou estar contando em outro vídeo, que foi aqui no Brasil, do pioneiro Oswaldo Cruz, gente, que foi um grande pioneiro aqui para nós. E com essa segunda geração de vacina, tentando combater a coléria cabúculas, né, ele homenageou o Edward Jenner, e o último diagnóstico da doença varíola foi outubro de 1977, gente. Outubro de 1977. Ó, demorou. De 1796 a descoberta, que daí 1800 que começou a vacinação mesmo. 1977 foi o último diagnóstico. Com isso, a OMS certificou que a doença varíola foi erradicada. Gente, a doença varíola foi erradicada em 1980. Não teve mais diagnóstico de varíola até 1977, que foi o último diagnóstico da varíola, até os dias atuais atualizado. Vamos lá. A importância que foi a vacina, gente. Isso foi o resumo da história. Espero que vocês tenham entendido. Para você ver, se não tivesse tido essa descoberta dessa vacina, quantos milhões de pessoas já teriam morrido com essa doença e outras doenças que acometeram naquela época também, que eu vou estar contando também sobre as outras doenças que a vacina conseguiu combater, conseguiu controlar. Sim, a varíola foi a única doença que erradicou. Só que também nós temos a poliomielite, que num certo ocidente não tem, mas é erradicada, que é controlada a poliomielite. Quem ouviu falar que é a vacina da VOP, né, a gotinha, vou estar entrando em contato. Para você ver, essa grande descoberta da vacina em relação ao mundo foi muito grande, gente. Porque, na minha opinião, se não tivesse tido essa... Eu acho que teria mais doença. Tanta doença que as vacinas, elas conseguem controlar, combater, gente. É por isso que eu sempre reforço, conscientizo, né? Porque eu trabalhei na área também. Trabalhando na área, eu conheci a verdade, assim, entende? Porque sai muitas fake news, as pessoas têm muito medo. Eu entendo esses medos, gente, eu também tinha. Só que eu me aprofundei em fontes seguras, estudo. E eu vi que, gente, é um fator importante na vida da saúde. Você tem uma dor de cabeça. Você vai lá e toma um dipirona. Aquele dipirona, ele melhora a sua dor de cabeça. Mas se você tiver uma infecção, você teria que tomar um antibiótico, né? Que daí dessa infecção daria uma febre. A vacina, ela é a forma de proteção às doenças, é a forma de controle, não só individual, mas do coletivo. Olha só, gente, eu vou me aprofundar nessa doença no próximo vídeo da varíola para você entender como foi essa doença, como que ela matou essas pessoas, como ela deixou essas pessoas com sequelas que sobreviveram. E o grande marco, né, para nós, a grande importância, assim, é você entender que, sim, gente, a vacina pode ser confiável, gente, é confiável. Aí vem, tipo, a pergunta. Ah, mas naquela época não era perigoso estar se contaminando? Era, gente. Foi uma forma perigosa. Do chinês, do Edward Jenner. Mas foi dessa forma que nós conseguimos hoje a imunização. Foi dessa forma que hoje a gente tem vacina. Não é verdade? Dessa forma que hoje as crianças conseguem produzir anticorpos contra tal doença. Porque são muitas doenças, gente. São muitas mesmo, gente. Que as vacinas de rotina, as vacinas especiais, combatem. E eu quero que, assim, com esse vídeo, de um pouco da explicação da história, você entenda, gente, a importância. E claro que eu não ia esquecer o nome da vacina, né? Que erradicou a variola. Nada melhor do que antivariola, gente. Era o nome da vacina, antivariola. A doença que mais matou no mundo inteiro. E a primeira doença que foi erradicada. Portanto, a importância da vacina nos dias atuais, do combate contra as doenças, é muito grande. E eu espero que esse vídeo você tenha conseguido entender um pouco a história da vacina, tá, gente? Isso é história, não entrei biologicamente, porque o vídeo vai ficar muito longo, eu não quero que fique muito longo. E eu quero que conscientize, gente. Hoje a gente tá vivendo num mundo muito perverso, de doença, perverso de pessoa, de humanidade, sabe? A gente não, é um mundo que a gente não possa confiar realmente em pessoas. Só confia na ciência, gente. Primeiramente em Deus, que eu acredito muito em Deus, mas confia na ciência, porque ao longo dela veio combatendo, controlando muitas doenças que poderia ter matado muito mais gente do dia de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me ajuda a divulgação desse vídeo, com essa explicação. No próximo vídeo eu vou estar contando a próxima vacina, que é a poliomielite, tá? Que foi uma doença muito grave, que acometeu muitas crianças, e uma vacina muito importante também. Eu espero que vocês gostem, e um beijo pra vocês, e fica com Deus, gente.